Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu sou o Juliano e eu vou falar para vocês hoje sobre networking com outros colegas de profissão, né? E isso aqui não é um fundo falso, eu realmente estou na praia, aqui em Mundaú, no Ceará. Vou até mostrar para vocês aqui a praia. Não sei se dá para ver, tá muito claro, mas agora dá para ver direitinho ali. Tem muitas canoas e tal. É um mar bem calmo, parece uma piscina. Então a gente gosta muito de vir para cá. O nome da pousada é Caboclo Sonhador. Então, espero que nós realizemos nossos sonhos aí como tradutores, né? Então, em relação a networking, o que é que eu quero falar para vocês? Eu quero citar aqui alguns exemplos ao longo da minha carreira de pessoas que eu conheci e como foram importantes para aumentar a minha clientela, também a minha renda, também os meus contatos, né? E toda essa rede. Assim, eu posso dizer que de 2008, quando eu comecei a traduzir, até 2016, eu praticamente não fazia networking, certo? Eu passei 8 anos realmente traduzindo, trabalhando, conseguindo clientes apenas pela internet, não frequentava grupos de tradutores, não frequentava eventos nem nada. E, claro, também é possível você ter sucesso nesse sentido, né? Você conhecer clientes através de várias plataformas como o PROS, é, mais e mais, e ter sucesso na sua carreira sendo um tradutor solitário. Mas quando eu comecei a frequentar grupos de tradutores em 2016, e também eventos e tudo mais, eu realmente percebi que eu aumentei muito mais o meu alcance e tive resultados bem mais interessantes. Porque nesse sentido, você tem tanto a prospecção com os clientes que você já fazia, né? Claro, sem os seus colegas, sem nada, como agora você também tem outra fonte de clientes, que são os próprios colegas, né? Que aí podem te chamar para participar de projetos de tradução ou de interpretação. Então, quer dizer, se você ampliar o seu alcance para além da sua prospecção pessoal, quer dizer, se colegas prospectarem para você, pode ficar muito mais interessante também. Então, eu anotei aqui uma lista de pessoas que eu conheci ao longo dos anos, a partir de 2016, digamos assim, que realmente me recomendaram para outros clientes, outros colegas, e aí foi virando uma grande rede e foi realmente ampliando muito mais o meu alcance, né? Por exemplo, em 2016 eu também comecei a organizar o Poliglotar, que é um evento de línguas e de tradução que acontece, né, em uma cidade diferente a cada ano. A gente já teve em Fortaleza, em São Paulo, em Recife, a gente já teve online também. Nesse ano vai ser no Rio de Janeiro, em setembro. Visitem lá o site poliglotar.com. Então, em 2016, quando foi o primeiro poliglotar, teve um poliglota muito conhecido que é o Otto Mendonça, que também é tradutor e intérprete, que ele quis palestrar na conferência, né? Então ele veio para Fortaleza, palestrou, aí conheci o Otto, a gente fez amizade, e como ele também era tradutor, ele conhecia muita gente. ah, Alguns anos depois, em 2020, ah, ele deu outra palestra no Poliglotar, dessa vez trouxe a Raquel Ilha, que é uma intérprete de Brasília, e aí eu conheci a Raquel, e aí a Raquel começou também a me convidar para alguns eventos de interpretação remota, eu também comecei a convidá-la, e, e aí a Raquel me apresentou ao Dermeval, que é outro intérprete, colocou a gente junto no eventos, a gente fez. Depois o Dermeval começou a me convidar para eventos, eu também convidei ele para eventos, no caso, como intérpretes, né? Então, quer dizer, conheci o Otto, que me apresentou a Raquel, que me apresentou o Dermeval, que começou a me convidar, e a Raquel também me convidou, o Otto também, já interpretei bastante com ele online. Ah, então foi isso, assim. De uma coisa, né, surgiram muitas. O Otto também, em 2021, começou a trabalhar numa empresa, né, Kudo, que é uma empresa de interpretação remota, e aí não podia mais atender a alguns clientes. Então, um cliente dele falou com ele: Ó, tu vai ter um evento em Curitiba. Ele não podia, me indicou para o Xavier. E aí eu fui fazer esse evento em Curitiba, fiz uma vez, aí no outro evento o cara me chamou de novo e mais uma vez em 2022. Quer dizer, o Otto me apresentou para um cliente que me chamou 3 vezes para interpretar um evento em Curitiba, que também lá conheci outros colegas e aí
também podem surgir muitas coisas legais. Nesse próprio evento que eu organizo desde 2016, né, com outras pessoas, em 2019 foi em São Paulo, e lá eu conheci muita gente também. Conheci o Robson também, que é outro poliglota, e aí o Robson já começou a organizar o Poliglotar comigo também, a partir de 2019, 2020, e me colocou em vários eventos também. Eu já estou colocando o Robson em eventos também como intérprete, ele se tornou intérprete, né? Por ter me conhecido esse universo e tal. Então, também muito legal. E em 2021, o Robson trouxe alguns palestrantes para o evento, né? Que foi híbrido para o Poliglotar. Esqueci o nome de uma delas, mas ela mora no Reino Unido. E depois do Poliglotar, um mês depois, ela chamou o Robson e me chamou para interpretar um evento para ela. Então, quer dizer, conheci o Robson trouxe uma palestrante, depois a palestrante se torna nossa cliente, né? Outro exemplo, a mentoria Viver de Tradução, que foi iniciada em 2020, né? Aí eu comecei a ter muitos alunos, tá? Em 2020 e 2021, porque eu organizei muitas turmas com vários professores, né? E também comigo. Conheci o Maicon, por exemplo, que foi um dos alunos. E aí ele mora em Curitiba. E quando eu fui para Curitiba interpretar esses eventos aí de odontologia, teve uma vez que eu tive que interpretar remotamente lá um evento que eu tinha de outro cliente ainda. E o Maicon disse: Juliano, tu pode interpretar lá em casa, porque no hotel não era legal e na casa dele eu podia usar a internet boa. Então, fiz a mentoria, tive um aluno que era o Maicon, que depois eu acabei interpretando na casa dele. E fora isso, ele também já me apresentou para vários clientes, tá? E eu também já chamei o Maicon para trabalhar comigo em alguns projetos. Outro aluno da mentoria foi o Rafael Ceruti, inclusive que eu entrevistei ele aqui no canal, né? De professor a tradutor. E o Rafael também me convidou um dia para uma entrevista. Juliano, vai ter uma entrevista amanhã com um cliente para fazer uma interpretação. E eu fui, e no final das contas, eu fui selecionado, mas não pude participar do evento porque coincidia com outro que eu já tinha. E aí o Rafael fez com a Tereza, mas no ano seguinte, esse cliente que tinha me selecionado acabou se tornando meu melhor cliente naquele ano, que foi o ano passado. Então, quer dizer, um aluno da mentoria me chamou para uma entrevista para um cliente que um ano depois se tornou meu melhor cliente, entendem? Então, quer dizer, muito bom. Outra aluna da mentoria, Maria Patrícia, que é da Venezuela, mora em Curitiba, inclusive conheci pessoalmente, ela me apresentou ao Alfredo, que se tornou o professor de espanhol para tradutores da minha mentoria. A Clara, eu conheci no Instagram, convidei ela para dar um curso na minha mentoria, de inglês. Depois, ela também me convidou para alguns projetos. A gente trocou muitas ideias e teve um projeto uma vez que eu peguei e não conseguia fazer sozinho, convidei a Clara para traduzir comigo um texto muito grande, né? Então, quer dizer, uma coisa levou a outra e deu um retorno para as duas partes, né? No grupo do WhatsApp, que a gente participa muito de tradutores, né? Teve uma vez que a Tátina estava lá e ela falou que era especialista em inglês jurídico. Aí eu vi aquele comentário, analisei o perfil dela e convidei a Tátina para ser professora de inglês jurídico na mentoria. E aí ela deu duas turmas para os meus alunos, né? E depois também eu convidei a Tátina para participar desse mesmo projeto que eu não ia conseguir fazer sozinho, né? Uma tradução de 50 mil palavras. Então eu convidei a Tátina e a Clara, porque eu sabia que a Clara era muito boa na tradução para inglês e a Tátina era especialista em tradução jurídica e era o caso, era uma tradução jurídica. Então, conheci pessoa no WhatsApp que depois se tornou professor, que depois virou colega num projeto gigante. A Malu também, no grupo de WhatsApp, comentou que era legendadora profissional. Também convidei a Malu para ser professora de legendagem na minha mentoria. E ela teve 3 turmas, né? Ela deu aulas para muitos alunos. E depois também, quando eu conheci esse cliente muito bom, apresentado pelo Rafael, que tinha feito minha mentoria, esse cliente começou a me enviar muitos vídeos para legendar e eu convidei a Malu
para legendar comigo. Então, quer dizer, um aluno me apresentou um cliente e eu conheci outra pessoa no WhatsApp que se tornou a legendadora de vários projetos dele também. Então, tudo isso está interconectado, né? Você conhece pessoa que te apresentou a outra que te convida para não sei o quê, e depois é um projeto de interpretação, de tradução de legendagem. Mencionando aqui mais alguns importantes, quando eu comecei a participar dos congressos de tradução, né? ah, Em 2018, eu fui para o congresso da Abrates, no Rio de Janeiro, e lá eu conheci o André Ribeiro, conheci a Lia Bittencourt, conheci várias outras pessoas também. E o André eu convidei para ser um dos professores da minha mentoria, a Lia também. No caso do André foi sobre negociação e prospecção de clientes. No caso da Lia foi português para tradutores. Então, já participei de vários projetos com a Lia e com o André. Então, já me indicaram clientes, já indiquei clientes para eles, já contratei eles para fazerem algumas coisas para mim, em termos de tradução. Então, muito interessante. Começou a chover aqui, mas parece que está chovendo só de um lado. Do meu lado esquerdo está chovendo, do meu lado direito não está chovendo. Interessante. É, que mais? Outro congresso que eu participei, dessa vez em 2019, foi o da Aptrad, que é uma Associação Portuguesa de Tradutores, que fizeram um congresso em São Paulo. Lá eu conheci também muita gente, né? Uma delas foi o Jonatas, que é um cara lá de Porto Alegre, né? Tradutor de jogos, principalmente especialista. E aí conheci o Jonatas no congresso, a gente foi fazer um tour também para uma fazenda bicentenária, na cidade de Itu. E aí a gente sentou do lado no ônibus, conversamos muito, trocamos muita ideia. E depois, quando eu criei a mentoria, né? Foi tipo um ano depois, eu me lembrei do Jonatas e falei, o Jonatas vai ser o professor de tradução de jogos. E dito e feito, convidei o Jonatas, então em 2020 ele deu uma turma, em 2021 outra turma, e agora está acontecendo a quarta turma de tradução de jogos. Então, quer dizer, eu conheci o cara em 2019, me lembrei dele em 2020, e ele se tornou professor de tradução de jogos para muitos dos meus alunos, né? Eu acho que o Jonatas já teve mais de 200 alunos comigo, né, nessas quatro turmas. Ah, Outra pessoa que foi também aluna da minha mentoria foi a Teresa, que mora lá no Canadá. Ela é brasileira. Ah, e depois que a Teresa entrou na mentoria, começou a interagir nos grupos, ela já me apresentou a vários clientes de tradução escrita, certo? E de interpretação. Ela já me convidou para interpretar com ela vários eventos. Eu já convidei ela também para interpretar comigo. Ela já convidou o Rafael, já convidou outros alunos também da mentoria. Então, quer dizer, toda uma rede foi formada e depois, agora em 2023, alguém perguntou para a Teresa como é que se tornava tradutor. A Teresa falou para essa pessoa da minha mentoria. No caso, a pessoa não falava português, né? Parece que era alguém do México ou alguma coisa assim, ou que morava, enfim, uma pessoa estrangeira, né? Uma que morava na Espanha também. E aí eu, por causa dessas indicações da Teresa, eu consegui montar uma turma de estrangeiros para dar o meu curso pela primeira vez em inglês e a gente teve 20 alunos. Então, assim, fora os clientes que a Teresa me indicou, que eu também indiquei para ela, o que a gente interpretou juntos, ela também trouxe alunos, né, e formou a primeira turma de alunos estrangeiros. Em 2018, quando eu interpretei lá em Brasília um evento, que foi o Fórum Mundial da Água, a nossa equipe tinha 68 intérpretes e eu conheci, um deles foi o Marcos Maleval, de Natal, Rio Grande do Norte. Aí conheci o Marcos lá, a gente conversou e tal. No ano seguinte, ele tinha um evento para interpretar em Natal e me chamou de Fortaleza para Natal para eu interpretar com ele. Então, conheci um cara em Brasília que mora em Natal, me chamou de Fortaleza para Natal. E agora, na semana passada, eu tinha um evento aqui em Fortaleza para organizar, né? Dois intérpretes de inglês, dois de espanhol. Não encontrei gente suficiente. Um deles foi o Marcos que eu trouxe de Natal, certo? Então, ah, então é isso aí, né? Conheci uma pessoa que me convidou e depois eu convidei ela para interpretar na minha cidade, né? Outra coisa, fazendo eventos aqui em Fortaleza, né? Às vezes eu faço eventos em Fortaleza. Um dia conheci um dos técnicos de som, né, que estava organizando os equipamentos do evento, os fones de ouvido e tudo mais.
cabine. O nome dele é Felipe. E esse evento da semana passada foi ele que me indicou, né? O cliente procurou ele e ele me indicou, ó, o Juliano pode montar a equipe de intérpretes. Não só desse caso, mas também de outros eventos que aconteceram. Eu também fui convidado para interpretar um casamento no ano passado, na praia, e eu falei, ó, o Felipe tem os equipamentos. Então, quer dizer, conheci uma pessoa que tem os equipamentos, indico ela para alguns clientes, ele também me chama para eventos, e aí eu trago o Marcos lá de Natal, trouxe o Sávio lá de Recife, para fazer, quer dizer, pessoas que a gente vai conhecendo e depois vai se reunindo, né, o negócio. O Instituto Poliglota é uma escola de idiomas aqui onde eu estudei espanhol e alemão, e em 2018, se eu não me engano, eles quiseram organizar uma oficina de tradução simultânea com o Sávio Bezerra de Recife, e E aí eu acabei conhecendo o Sávio, certo? E quando eu organizei o Poliglota 2018, né, foi a terceira edição em Fortaleza, eu falei, Sávio, vamos fazer uma oficina lá no Instituto Poliglota. Aí foi a primeira vez que o Sávio conseguiu montar uma turma em Fortaleza, né, para intérpretes. Eu acho que foram umas 10 pessoas mais ou menos que fizeram essa oficina do Sávio. E eu já convidei ele para dar uma palestra no evento, ele deu. Em 2019, ele foi para São Paulo, no Poliglotar também, deu outra oficina, né, para os participantes do evento. Ah, e quando eu fiz o Poliglotar em Recife no ano passado, ele me deu as cabines. Ele falou, Juliano, tá aqui as cabines, vamos botar aqui no auditório e o pessoal vai treinando interpretação durante as palestras. Então, quer dizer, já consegui patrocinador para o evento, né? Só nesses contatos que a gente vai fazendo. E semana passada, nesse evento também em Fortaleza, eu convidei o Sávio, além do que eu já tinha convidado o Sávio antes para fazer eventos online comigo, né? Quando eu comecei a interpretar do espanhol também. Então, pessoal, foram aí alguns exemplos, né, eu falei aqui de congressos, falei de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, a gente vai interagindo também lá e o pessoal conhece a gente, já fui convidado para traduzir textos, né, de francês ou de inglês, por pessoas que me conheceram nos grupos. Teve outro aluno também que recentemente me indicou um cliente para traduzir um texto, foi um trabalho de R$ 1.400 mais ou menos, o Vitor. Ele fez o meu curso e depois me chamou para traduzir um texto com ele. Me lembro agora também do Idson, que foi um dos palestrantes de São Paulo no Poliglotar, e também recentemente me chamou para fazer uma revisão de um texto que ele tinha traduzido. Então, quer dizer, a gente vai conhecendo pessoas que nos indicam a outras e vão nos chamando, certo? Então, networking é muito importante. Você pode ser um tradutor isolado, que não conhece ninguém, que não participa de nada, como foi o meu caso durante 8 anos. Pode. E você pode ter muito sucesso nessa abordagem. Eu tive, claro. Ah, mas a partir de 2016, quando eu comecei a conhecer o pessoal, comecei a participar dos eventos de tradutores, as pessoas começaram a me convidar, comecei a convidar, me indicaram clientes, me indicaram alunos, tanto de tradução escrita quanto de interpretação, remota ou presencial. Então, pessoal, é tudo de bom, viu? Você fazer networking, você fazer cursos, fazer reciclagens, fazer oficinas, conhecer o pessoal, participar dos grupos, porque isso aí pode trazer muito resultado muito bom. Eu já perdi as contas de quantos clientes eu consegui através desses contatos com colegas, tá? Então eu posso dizer, ah, certamente eu já, por exemplo, eu já lucrei centenas de milhares de reais devido a essa rede de contatos que eu fiz, né? Dos colegas, dos alunos, do, dos professores e tudo mais, tá? Então, é isso aí, pessoal. Ficam com a dica e aproveitem, participem dos eventos, conheçam colegas e tal. Mas não é uma coisa que só assim você tá lá no grupo, já começa a chamar alguém, não. É uma coisa que vai se construindo, né? Como uma amizade. Então você interage, você pergunta, você vê um comentário, responde, não sei o quê, tarará, tarará, você vai criando afinidades. E aí você vai criando mais forte e você lembra da pessoa, chama a pessoa e tudo mais. Então, é isso. É uma coisa que é construída e não é imposta, né? Então, as duas partes têm que interagir, têm que se lembrar uma da outra, têm que ver as capacidades. Eu vejo muitas publicações de colegas, né, no Instagram, por exemplo, no Facebook, vou lendo, vou achando aquela pessoa interessante e tudo mais.
Então é assim que vai funcionando, tá? Grande abraço e até a próxima.